Olá, primeira série. Hoje vamos dar início à nossa 19ª aula de Química. Então, estudaremos os seguintes temas. Primeiro, a teoria de Arrhenius. Vamos ver só um resuminho sobre essa teoria. Depois vamos ver um pouco sobre os ácidos e finalizar falando um pouco sobre as bases, que também podem ser chamadas de hidróxidos, tá bom? Então vamos iniciar com a teoria de Arrhenius. Então essa teoria, feita por Arrhenius, que é a fotinha dele, ela permitiu explicar alguns fatos experimentais e ela também serviu de fundamento para estabelecer avanços em relação aos conceitos relacionados aos nossos estudos atuais, que são sobre ácido e base. E isso foi muito importante porque auxiliou que estudos posteriores depois dele, estudos feitos depois de Arrhenius, pudessem ser aprimorados. Ok? Então, vamos ver algumas informações e depois verificar o que Arrhenius percebeu em relação a essas informações, tá? Quando se dissolve um sólido, como a sacarose, então para quem não sabe, a sacarose é o açúcar mesmo, esse açúcar que nós utilizamos em casa para adoçar, como adoçar sucos, adoçar café, certo? Na química a gente não costuma chamar de açúcar, gente, porque lá na terceira série vocês vão ver que açúcar é uma classificação onde existem vários tipos de açúcares, não apenas a sacarose, que é o que nós chamamos comumente de açúcar no dia a dia. Tá? Então aqui na química a gente evita de chamar de açúcar, a gente chama ou sacarose, ou então em alguns livros também, para falar sobre o açúcar do dia a dia, vai estar escrito como açúcar de mesa. Então quando vocês verem escrito açúcar de mesa, então quer dizer esse açúcar que nós utilizamos para adoçar, tá bom? Então só uma informação para vocês, mas vocês vão ver melhor lá na terceira série, até porque nem todo açúcar é doce, tá? Então já deixo uma informação aí para vocês. Então vou repetir. Quando se dissolve um sólido, como por exemplo a sacarose, que é o açúcar de mesa, na água, a temperatura de solidificação da água diminui, ficando abaixo de 0 graus Celsius. Então o que quer dizer isso? Que em vez de ela passar para o estado sólido com 0 graus Celsius, quando for abaixando a temperatura, vai acontecer de se chegar no 0 grau e nenhuma parte daquela solução, não é mais água, né? Nenhuma parte daquela solução ela vai passar para o estado sólido, então vai diminuir. Essa propriedade nós chamamos de propriedade coligativa. Isso daí, inicialmente, vocês não precisam se preocupar para entender por que funciona, tá? Eu quero só que vocês entendam que é dessa forma, por enquanto. Então, que quando um sólido se dissolve na água, a temperatura de solidificação da água diminui. Mas no ano que vem, quando vocês estiverem na segunda série, vocês irão entender melhor e estudar o passo a passo do porquê que isso ocorre. Tá? Então, o que vocês precisam entender atualmente? Que isso acontece porque isto é uma propriedade coligativa. Beleza? Quanto maior é a quantidade da sacarose em relação ao volume da solução, mais acentuada é a redução da temperatura de solidificação da água. O que quer dizer isso? Quanto mais açúcar você coloca, mais difícil vai ser passar aquela solução para o estado sólido, ok? Porém, quando se preparam duas soluções, uma de sacarose, que é o açúcar de mesa, e outra de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, ambas com a mesma quantidade de unidades moleculares de soluto no mesmo volume de solvente, consegue-se perceber uma coisa. Olha aqui o que Arrhenius percebeu. Ele verificou que a que tinha cloreto de sódio possuía temperatura de solidificação inferior à da solução de sacarose. Então veio a pergunta, por que o sal de cozinha, a solução de sal de cozinha tem o mesmo tanto, tá? A mesma quantidade de matéria? Por que a solução de cloreto de sódio ela vai dar uma temperatura de solidificação inferior da solução de açúcar de mesa? Então, parou essa dúvida no ar. Então, Arrhenius propôs que cada partícula do NaCl poderia se dividir em duas partículas com cargas elétricas opostas, o que foram chamados de
íons. Isso nós já vimos na aula passada, da semana passada. Tentem lembrar. Então, é o que nós chamamos de teoria da dissociação iônica, né? Então, a dissociação iônica, lembrando, não estou ensinando, estou só relembrando. Os íons estão grudados em um retículo e quando estão dissolvidos na água, o que eles fazem? Eles apenas se separam. Não são formados, eles já existiam, né? Então, essa teoria feita por Arrhenius deu a ele o título de doutor. Ok? Agora vamos verificar algumas informações básicas, informações bem superficiais sobre os ácidos, tá bom? Então, o livro já começa dando 3 exemplos de ácido. O HCl, que é o ácido clorídrico, o HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, eles são exemplos de substâncias que vão liberar íons com mobilidade na presença de água e, por causa disso, eles são chamados de eletrólitos. Aí vem a pergunta, professor, o que é um eletrólito? Então, o próprio livro nos diz, né? Os eletrólitos são substâncias que, ao se dissolver em água, produzem uma solução condutora de corrente elétrica, tá bom? Então, os ácidos eles são exemplos de eletrólitos. As substâncias iônicas solúveis em águas, elas também são eletrólitos porque elas sofrem dissociação iônica. Lembrando que os ácidos nós vimos na aula passada, eles não vão sofrer dissociação, tá? Eles vão sofrer o quê? Ionização. Por quê? Porque os íons não existem ainda. Eles só vão passar a existir quando são dissolvidos na água, né? O hidrogênio normalmente é passado para o H2O, que é a água, e vai formar o íon hidrônio, que é o H3O+. Lembrem-se disso sempre, tá, gente? Continuando. Aí está falando exatamente o que eu disse. Ó. Algumas substâncias moleculares elas vão sofrer ionização, que é quando vai passar o hidrogênio para a água e formar o íon hidrônio, né? Então, os ácidos eles vão liberar esse íon hidrônio, tá aqui a formulazinha dele, para quem não lembra, H3O+. E aí, então, ele dá um exemplo de um ácido numa solução que nós conhecemos muito bem e utilizamos em alguns casos, né? Até mesmo diariamente. Olha lá, o exemplo que ele nos dá é do vinagre. Então, o vinagre, ele nada mais é do que uma solução de 6% em massa de ácido acético. O que significa esse 6% em massa, professor? Vamos lá. Quer dizer o seguinte, que se você pesar 100 gramas de vinagre, 6 gramas é só de ácido acético. Então, 6%. A cada 100 gramas, o valor da porcentagem em gramas é correspondente àquilo que você está informando. Então, por exemplo, 6% em massa de ácido acético, então quer dizer que 100 gramas do vinagre, dos 100 gramas, 6 gramas é só de ácido acético. Professor, e os outros 94 gramas? Então, os outros 94 gramas eles vão ser basicamente do solvente, que é a água, tá? E dependendo do vinagre, ele pode ter outras substâncias dissolvidas que também estarão nesses 94 gramas. Tá bom? E em seguida ele nos dá uma outra informação, que o ácido acético puro, quando ele está puro, sem estar dissolvido na água, ele não é um bom condutor de corrente elétrica. Deixa eu só passar para ver se a informação é dita. Aqui, ó. Então, vamos analisar primeiro, para poder responder aquela questão, por que o ácido acético, quando ele está puro, ele não se dissolve na água. Então, vamos só lembrar o seguinte, né? Aqui nós temos o ácido acético, a formulazinha dele. Deixa eu pegar aqui um ponteiro para melhorar. Ó, a fórmula... Opa! Já era, já foi. A fórmula do ácido acético, tá? E se vocês verificarem... Deixa eu mudar a tinta aqui, que aprendi a mudar a tinta agora. Se vocês verificarem, ele tem um hidrogênio aqui, ó, que tem o caráter positivo. Então, esse hidrogênio que tem caráter positivo, ele é perdido, vai se juntar aqui com esse caráter negativo, aí vem aquela reação que nós estudamos em sala semana passada, né? Então, hidrogênio mais H2O vai formar o quê? O chamado H3O+, que é o íon
hidrônio. Então, quando me dissolve na água, vou até colocar agora aqui o marca-texto, o que vai aparecer? Aparece o íon positivo, e aqui, ó, bem pequenininho, quase não dá de enxergar, mas existe, é o íon negativo. Então, lembrando, gente, ele só vai ter uma boa condutibilidade elétrica justamente por isso, por causa que ele forma o íon mais e o íon menos. Pergunta: quando ele estava aqui puríssimo, olha, acabei de aprender essa. Quando ele estava aqui puríssimo, ele possuía íons? Resposta: não, isso aqui é apenas caráter, tá, gente? Não é um íon. Não posso dizer, não, tá aqui o íon positivo e negativo. Não, aqui é caráter negativo, que é tudo isso, e o caráter positivo, tá bom? Então ele possuía íons? Não possuía. Ok? Então, por causa disso, vou voltar para vocês verem, ó, o ácido acético puro, não é um bom condutor de corrente elétrica. Por quê? Porque na ausência de água não há íons livres. Ok? Continuando. Então, outra informação que o livro nos dá é que ácidos são compostos que em solução aquosa fornecem um único tipo de cátion, hidroxônio, que é o H3O+. O que quer dizer essa informação? Que todas as vezes que você pegar um ácido de acordo com arrênios, estamos trabalhando com a informação de arrênios, tá, gente? Por que, professor, você está dizendo isso? Porque lembrando, vou até voltar para vocês verem, só um momentinho. Olha aqui o que o livro nos diz aqui atrás na teoria, ó, que ele ajudou em avanços em relação aos conceitos de ácido base. O que quer dizer? Que depois de arrênios, veio outras pessoas e deram outras informações que não seguiam apenas as informações de arrênios. Tá bom? Então, vamos voltar para cá, aqui. Então, no caso de arrênios, que é a preocupação de vocês no momento, todo ácido ele vai liberar hidroxônio, ok? Ácido de arrênios. Representação da ionização de um ácido qualquer generalizado por HA. Então, vamos dizer que esse A aqui, ó, é a outra parte do ácido, porque todo ácido tem um H, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem os exemplos. Ó, HCl, HNO3, H2, aqui tem 2 hidrogênios. Já a gente vai ver o que fazer quando tem 2 em vez de 1. H2SO4. Cadê o ácido acético? Olha aqui, ó. CH3COOH. Entendeu? Então, todo ácido tem um Hzinho. Então, esse H é o H do ácido e o A é outra parte do ácido. Então, em água, vai liberar o H+, né? Esse H+, é o que vai juntar com o H3, com o H2O da água e vai formar o H3O+. E vai gerar sempre a outra parte, que é o que sobrou, com a carga negativa. Aí aqui ele dá um exemplozinho, deixa eu mudar aqui a cor para vocês verem. Aqui ele dá um exemplozinho do HNO3, né? Que em água vai gerar o íon H+, ó, H+, e sobrou o que? O NO3, que vai ficar com a carga negativa. Ok? Aí vamos ver a situação do H2SO4, que ele possui uma molécula de hidrogênio a mais. Então, ele não tem só um hidrogênio. Olha aqui, ele tem 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer nesses casos? Nesses casos, gente, vamos ler primeiro o que o livro nos diz. Muitos ácidos têm mais de um átomo de H ionizável. É o caso do H2SO4, que é um diácido. Então, por que ele é considerado um diácido? Porque ele tem 2 átomos de hidrogênio ionizáveis. Cuidado, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou voltar para vocês verem um exemplo que eu vou dizer agora, tá? Vou voltar. Cuidado, nem todo ácido que tem um monte de hidrogênio, todos vão ser ionizáveis. Por exemplo, olha aqui o ácido acético. Ele tem que eu já coloquei aqui de amarelo. Ele tem aqui em cima 2, do lado 3 e embaixo
4. Ele tem 4 hidrogênios. Mas desses 4, só esse que está aqui com fundo amarelo que é ionizável. Os outros 3 não são ionizáveis. Então, ele não é um poliácido, tá? Deixa eu ver se eu já falei a palavrinha do poliácido. Passei, voltando. Então, nesses casos onde vai ter mais de um hidrogênio ionizável, nós vamos chamá-los de poliácidos, tá bom? Os poliácidos, eles vão ocorrer em etapas. Por exemplo, H2SO4. Deixa eu mudar que está muito claro isso daqui. Ainda estou aprendendo a mexer com... Vou colocar esse laranjado. Vou aprender a mexer com essas cores. Vamos ver. Deixa eu apagar, que agora aprendi a apagar também. Pronto. O H2SO4 ele tem um hidrogênio ionizável, laranja ficou bom. 2 hidrogênios ionizáveis. Na primeira etapa, eu vou usar uma molécula de água. Então, se eu tenho só uma molécula de água, eu só vou poder roubar, vamos chamar assim de roubar, né? Um desses 2 hidrogênios. Então, o livro vai pegar primeiro esse de cima. Pegou esse hidrogênio e trouxe aqui para a água. Quando ele trouxe para a água, o que aconteceu? H2O mais hidrogênio vai formar o H3O+, certo? E aqui, olha aqui que formou, onde perdeu o hidrogênio, a carga negativa. Lembrando que o H3O sempre tem a carga positiva, por isso que é H3O+. Então, já temos aqui os íons. Só que depois de um tempo, continuando o ambiente rico de água, esse mesmo íon, que é chamado aqui de íon hidrogênio sulfato, ele só foi repetido aqui, é a mesma coisa, tá? Só para vocês entenderem, é a mesma coisa, só foi repetido. Esse íon, ele vai reagir com outra molécula de água. Não é a mesma daqui. Vou até colocar um X, Não é a mesma. Tá? Não é a mesma, é outra. Tanto é que aqui o livro já não diz que é a primeira etapa, ele já nos diz que é uma segunda etapa. Na segunda etapa é formado o quê? Outro H3O+. Da onde que é retirado? Esse que era aqui, já aqui em cima, já foi falado, né? Ele é ionizável. Na segunda etapa vai roubar o segundo H+. E quando rouba, em vez de ficar com uma carga negativa, eu vou ficar com... não ficou bom não isso aqui para mostrar. Em vez de ficar com uma carga positiva, eu vou ficar com... com uma carga negativa, eu vou ficar com 2 cargas negativas. Mas se eu verificar também a positiva, eu tenho uma carga positiva da primeira reação, da primeira etapa, e outra carga positiva da segunda. Então, também tenho 2 cargas positivas. Então, eu vou ter aqui no final, na ionização completa, eu vou ter 2 cargas positivas, que é esse H3O+ daqui de cima e o de baixo. Então, eu vou ter 2 H3O+, e uma carga negativa que é de... E 2 cargas negativas que é de apenas um íon. Então, foi apenas uma molécula, né, que perdeu 2. Então, ela ficou com 2 cargas negativas, que é do íon sulfato. Tá? Nesse caso aqui, em vez de colocar a primeira etapa, a segunda etapa, eu posso colocar direto. Então, na etapa direta, olha aqui, o H2SO4, ele reage com 2 moléculas de água. Como assim, professor? 2? Você disse que era de uma por uma? Exatamente, mas vou voltar para vocês verem. É uma aqui e a outra aqui. Então, acaba sendo também 2 águas, tá? Então, 2 moléculas de água, gera os 2 H3O+, que eu circulei e mostrei para vocês, né? E apenas um íon, um só, que tem aqui, vou colocar bem pequenininho, 2 cargas negativas, tá? Aí aqui a informação que eu falei para vocês, só uma parte das moléculas que sofreram a primeira etapa sofrerá a segunda etapa, ok? Em seguida, ele mostra também o exemplo do H3PO4. O H3PO4 ele tem 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Cada etapa ele vai perder um hidrogênio, tá? Então, por causa disso, ele vai precisar de 3 águas.
Então, precisando de 3 águas e roubando 3 hidrogênios, vai gerar 3 íons hidrônio. E um íon só que tem 3 cargas negativas nele, porque foi só um que perdeu os 3 hidrogênios, tá, gente? Constatou-se que em idênticas condições, o ácido clorídrico conduz melhor corrente elétrica que o ácido acético. Portanto, a ionização produz um número de íons maior que a ionização do ácido acético. Então, em experimentos, verificou-se que ácido clorídrico e ácido acético, mesmo em concentrações iguais, um conduz eletricidade melhor do que o outro, né? Então, verificou-se que é porque o ácido clorídrico ele vai possuir mais íons. Então, por causa disso, convencionou-se um novo termo. Então, quer dizer que ele possui um grau de ionização maior. O que é esse grau de ionização maior? Quer dizer que ele vai formar mais íons do que os outros, quando comparado um com o outro. Por isso que é dito que o ácido clorídrico ele é mais forte que o ácido acético. Então, sempre é uma comparação, tá? Um é mais forte que o outro quando tem uma comparação. Aí vem um exemplo assim, ó. Quando de 100 moléculas dissolvidas em água, apenas 80 sofrem ionização, então tinha 100, 80 sofreu. Então quer dizer que eu tenho 80 íons de H3 ou mais. E o resto, professor, não eram 100 moléculas, só 80 sofreram? O resto eles vão se manter normais, tá? O grau de ionização é representado pela letra alfa, esse aqui, ó, mais bonitinho aqui descrito, né? A letra alfa. E nesse exemplo aqui, se eu tinha 100 e só 80 sofreram, então eu tenho um alfa igual a 80%. Ou, quando se joga aqui no cálculo, né, 80 dividido por 100, ele pode ser representado por 0,8, ou como diz ali em cima, né, 80%. Então, como se calcula o alfa? É o número de moléculas que se ionizam, no caso aqui 80 se ionizaram, dividido pelo número de moléculas que existia no início. Então, no início tinha 100. 80 dividido por 100, 0,8, né? Aí, como dito, ele pode ser expresso em número decimal, como 0,8, ou em porcentagem. Quando nós temos os valores, a gente pode fazer uma verificação desse valor, tá? Então, ele vai ser ácido forte quando esse alfa for maior que 50, fraco quando for menor que 5 e moderado entre 5 e 50. Então, aqui vamos voltar ao exemplo de trás. Ele tem 80%, então ele é classificado como ácido, vamos verificar, maior que 50 ou igual, né? Ele é um ácido forte. Então, esse exemplo que o livro nos deu, ácido forte, tá bom? Aí o livro também nos dá 3 exemplos de ácidos que são muito importantes na indústria comercial, que são os ácidos sulfúricos, nítrico e clorídrico. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o ácido sulfúrico, a fórmula dele é H2SO4 aquoso. O que é o aquoso, gente? Quando está em solução, dissolvido na água, tá? Então, ele é uma substância mais empregada na indústria química depois da água e ele tem vários usos. Por exemplo, para obtenção de ácido fosfórico, que o ácido fosfórico é utilizado para preparo de fertilizante de detergente. Também no emprego, ele é empregado na indústria de petróleo, para obter sulfato de alumínio, na fabricação de baterias de chumbo ácido, que é utilizado em veículos automotivos. E concentrado, ele é um excelente desidratante. O que quer dizer desidratante? Quer dizer que ele vai retirar água do meio em que ele se encontra. Então, no ambiente tem muita água, coloca o ácido sulfúrico, ele vai puxar água para ele, porque ele é classificado como uma substância higroscópica. Tá? Então, ele é higroscópico. Por causa disso, ele em contato com a pele, que é rica em água, ele vai causar sérias queimaduras. Então, muito cuidado quando se trabalhar com ácido sulfúrico, tá? Tanto é que diz o seguinte, numa regra de laboratório, quando vai trabalhar com ácido. Nunca adicionar água ao ácido, e sim adicionar o ácido na água, lentamente e com agitação constante, para evitar que ele exploda e cause queimaduras. Também fala sobre o ácido nítrico, que é o HNO3 aquoso, usado para a fabricação de fertilizante, de explosivo, de corantes, derivados plásticos, nitrocelulose, que é uma substância usada para plástico, revestimento, filme fotográfico, tinta, adesivo. E também diz que é uma substância volátil, tóxica e oxidante.
Por fim, o ácido clorídrico, que ele concentrado ele é extremamente corrosivo. Então, ele é um gás corrosivo que irrita o sistema respiratório. Então, se a pessoa inala em grande quantidade, pode causar, na verdade, né, um estreitamento dos bronquíolos. Então, isso vai deixar os pulmões com muito líquido, né? Vai acumular líquido nos pulmões. Isso pode levar à morte. E quando ele está impuro, é vendido no comércio como ácido muriático, que é utilizado para limpeza de pedras e pisos. Ele também está presente no suco gástrico, no estômago, certo? Ou principalmente no estômago, rico no estômago. E quando ele está em excesso no nosso estômago, nós sentimos alguns sintomas, como azia e queimação. Então, ele naturalmente está no nosso organismo. Vamos passar para as bases. Então, uma informação, as bases elas também podem ser chamadas de hidróxidos. E de acordo com a teoria de dissociação iônica de arrênios, as bases são compostos que, quando estão em solução aquosa, vão fornecer como um ânion o OH+. Então, deu OH+, deu, é uma base. Então, exemplo aqui, ó, NaOH gerou o OH. Ok? Exemplo de base, ele coloca hidróxido de amônio, hidróxido de sódio, sendo que hidróxido de amônio, NH4OH, é muito usado na preparação de fertilizante agrícola, matéria-prima na obtenção de ácido nítrico, preparo de produtos de limpeza, e ele é um gás refrigerante em grandes indústrias. E já o hidróxido de sódio, NaOH, ele é vendido comercialmente como soda cáustica. Então, a soda cáustica pode ser utilizada para a indústria têxtil, de tecido ou de papel, e também para preparação de sabão e de detergente. E nós temos uma classificação, que são as bases fortes e bases fracas. Então, normalmente as bases fortes, elas vão ser bases de metais do grupo 1. Então, o que é o grupo 1? Lá da tabela periódica, a primeira coluna, e o grupo 2, que é aqui está do lado. As bases fracas são a maioria das bases, né? Então, quais são as bases fracas? São todas as outras que não são do grupo 1 e do grupo 2, ok? Então, basicamente é isso que vocês têm para se preocupar por enquanto com ácido e base. E até a próxima aula.